Já anotando isso aí. Pessoal, só para a gente finalizar o astrócito, que é aquele da nossa primeira lâmina, vamos falar da participação dele na chamada barreira hematoencefálica. Quem são os constituintes dessa barreira? As junções oclusivas entre as células endoteliais, e vamos ver o capilar aí. A gente já sabe que esse capilar é do tipo contínuo. O que é um capilar contínuo mesmo? Sem fenestração e lâmina basal contínua. Tudo bem? Quando a gente reconhece mesmo, isso aqui é um esquema, mas um capilar sanguíneo cortado transversalmente, para a gente falar que ele é sanguíneo. Até quantas células endoteliais em corte transversal? 3. Vocês lembram disso? Tá. O capilar então está aí em laranja, né? Um núcleo aí, poderia ter até 3 das células endoteliais. Seguindo a isso, teria a lâmina basal do capilar, dessa célula endotelial, obviamente. E aí nós temos o pericito com a lâmina basal dele. O pericito também pode estar presente em vênula pós-capilar, que a gente já viu também, a outra localização. E aí, junto ao pericito, ou após o pericito, a lâmina basal dele, vem os astrócitos. E nós temos aí os pés vasculares, que vocês vão ver na lâmina. Então, na verdade, aquele pezinho vascular dele, é o que tem que ser desenhado, faz parte do que a gente chama de barreira hematoencefálica, né? Então tem a junção oclusiva, a lâmina basal das duas células, e as duas células, basicamente, e os pés vasculares, dos astrócitos, tanto do fibroso quanto do protoplasmático. A grande função aí é controlar o que passa no neurônio. É aquilo que eu falei, a célula é um filtro. Seja coisa boa, seja coisa ruim, tem que passar pelo astrócito. Tudo bem? Que a gente já tinha falado. Uma das funções fazer parte da barreira, né? Nós temos aí um esquema com a micróglia, né? Um exemplo aí para mostrar que a micróglia também ajudaria na barreira por qualquer coisa que precisasse ser fagocitado nessa região. Tudo bem? Tá. O que vem a ser o sistema linfático? Se a gente olhar o sistema linfático no ser humano, reparem que ele está ausente na parte central, né? E logicamente, quando a gente fala em medula espinal, a mesma coisa. Como é que então é retirado produtos tóxicos ou produtos do metabolismo celular, no caso aí basicamente de hormônios, dessa região se ele não tem a linfa? Por esse sistema, né? Então o que é glin? Glin é de glia. E a célula da glia que faz isso é o astrócito. E o linfático aí, né, que funcionaria, nada mais é do que o líquido cérebro espinal, ou cérebro raquidiano, ou líquor. Lembra que eu falei
falei do espaço perivascular, daquele vaso que está brotando lá da aracnoide? A gente vai falar dele agora, né? Então, para juntar isso, eu falei do ostrócito, vamos falar das meninges e vamos falar, basicamente, da produção desse líquido cérebro espinal, céfalo-radiano ou líquido. Tudo bem? Tá. Primeiramente, as meninges. Eu tenho aí como meninges a dura, a aracnoide e a pia. Lembrando que a pia sempre vai aparecer nos cortes histológicos. Isso é acompanhado tanto no encéfalo quanto na medula espinal. E aí, ao vivo e a cores, tem aí as meninges sendo mostradas, né, macroscopicamente. Da dura para cima, que é o osso, pele, isso não nos interessa. A gente está falando em meninge e basicamente a gente vai ver a pia mater em cortes histológicos. Né? Tá, vamos olhar o que esse autor está mostrando. A dura está em alaranjado, né? E aí entre a dura e o tecido ósseo, basicamente, a gente tem um espaço que é chamado de espaço epidural, que é o que não existe no crânio, só existe na medula, tudo bem? Eu tinha falado anteriormente. Esse espaço epidural, como mostra aqui embaixo, é onde é colocado, feita a anestesia epidural ou peridural. Vocês vão aprender isso lá pra frente, quem é o anestésico, por que opta por essa e assim por diante, né? Tá, vamos olhar. Depois nós temos a dura, que está em alaranjado, e o nome segue a cor, nós vamos ter a aracnoide, que está em verde. A aracnoide, ela tem duas camadas, uma camada contínua, que já eu vou mostrar de células, e uma camada trabeculada, que é onde circula o líquor, ou líquido céfalo-radiano, ou líquido cérebro espinal, né? Para mim tanto faz. E aí nós temos um espaço aí entre a dura e a aracnoide que é chamado de subdural. Se a gente olhar nessa imagem abaixo, o espaço subdural, então ele vai entrar na aracnoide, é onde é coletado o líquor, onde é dado um outro tipo de anestesia que é a RAC. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas acham que o líquor é retirado do canal central da medula e não do espaço subaracnoide. Tudo bem? Não é tirado daí. Imagina eu furar uma agulha todo o tecido nervoso, não tem sentido, né? Levar aí fora. E aí a pia que nos interessa mais, que está colada no tecido nervoso, é essa que está em pink. Tudo bem? Só para mostrar que tem espaços. Esses espaços vocês vão ver aí mais para frente, em relação ao anestésico, a punção de líquor e assim por diante. Só para relembrar. Tá. Olha uma imagem mostrando as células das meninges. Se é conjuntivo, que células são essas aqui predominantemente que estão esquematizadas em cinza, ou esquematizadas em róseo, ou esquematizadas em vermelho? Fibroblasto. Mas ele se apresenta de maneira diferente, porque a maior parte de um conjuntivo propriamente dito, se a gente for pensar em célula numerosa, é fibroblasto, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque os livros não trazem dessa maneira, né? Não mostram as células. E o que mais interessa é isso aqui. Por que a aracnoide tem duas camadas? Uma camada que eles falam que é contínua e outra que é trabeculada. Porque os fibroblastos se apresentam dessa maneira em relação aos prolongamentos, formando essas trabéculas. Aí onde circula o líquor. Então, só para mostrar como é que são essas células. E o colágeno, predominantes, né? E o colágeno está representado por essa estrutura fibrilar em cinza, né? O mais predominante aí nessas meninges é o colágeno 1. Tudo bem? Tá. Essas lâminas são, na verdade, a mesma lâmina, só que eu tenho duas lâminas em cada caixa, pode ter ou essa, numa intensidade de coloração diferente dessa. Então não vai mudar em nada, isso aqui é cérebro, a lâmina 27 é cérebro. E nos interessa lá fora, que é o que eu estou mostrando. Quando eu falei para vocês que a pia é acolada no tecido nervoso, a seta em negro está mostrando a região da pia mater, e essa, na outra lâmina, que tem um fundo mais azulado, também dá para a gente olhar. Quem seria essa que fica acima dela? Pedaços da aracnoide. Então, o que eu quero mostrar? Que sempre no corte histológico de tecido nervoso, seja ele medula espinal, parte central que a gente está falando, né? Seja ele de cérebro, seja ele de cerebelo, que são os 3 cortes histológicos que vocês vão ver, a gente sempre vai ver aqui e pode ver pedaços da aracnoide.
Tudo bem até aqui? Os vasos mais calibrosos vão estar aí nessa aracnoide, obviamente. E é ele que vai formar aquele espaço, o vaso entrando aí no tecido, formar aquele espaço perivascular que faz parte do sistema linfático. Né? Tudo isso aqui é substância cinzenta. Vocês vão ver aí logo. Isso aqui já são capilares, que vem da ramificação desses vasos, né, das meninges. Então, ele está meio colabado, esse espaço em branco aí onde mora o capilar é artefato. Tem vários aí. Ok? Vocês vão ver que quando a gente olhar a substância branca e cinzenta, a cinzenta que está fora, ela tem 6 camadas. Da pia até a substância branca, a gente encontra 6 camadas de núcleos, ou na verdade de corpos neuronais. E muitas vezes a gente não consegue identificar cada camada. Mas a que está logo abaixo da pia, sim, e a que está antes da branca, sim. O meio já é meio complicado. Essa camada que mora abaixo da pia é chamada de molecular. E a camada lá perto da substância branca é chamada de multiforme. E o que a gente vai conseguir enxergar aí no meio, chamando muita atenção, são os neurônios piramidais, que é característico do cérebro, que a gente consegue enxergar também. Só que eu tenho camada piramidal externa e interna, não dá muito pra gente falar quem é quem aí, ok? Então, desenhar 6 camadas no roteiro de aula prática, né, que vocês têm que pegar, não vai ser possível desenhar 6. Tudo bem até aqui? Tá, então é só para mostrar a meninge, né? Agora eu estou lá na medula espinal. E a medula, a gente sabe que a substância branca é a mais externa em relação à cinzenta. Então a seta mostra exatamente uma das meninges, que é a que sempre fica colada no tecido nervoso. Isso aqui é pia, dá pra gente ver aí. E um pedaço da aracnoide, com certeza. Então sempre, seja ele parte central, cérebro, cerebelo ou medula, a gente vai ver a pia sempre presente. Tá, vamos seguir. Qualquer inflamação das meninges, de uma, das duas ou das 3, enfim, cria uma situação que vocês vão ouvir falar muito, que é a meningite. Tem vários sintomas aí, e a meningite pode ser bacteriana ou viral. Vocês vão aprender isso mais pra frente, ok? Que não vem ao caso, só chamando a atenção aí porque que tem a importância aí dela, né, de uma maneira geral. Para que serve essa meningite, ou essas meninges? Proteção, eu chamo mais a proteção vindo do osso. Vascularização, conjuntivo, né? Os vasos maiores vêm daí, para entrar no tecido nervoso propriamente dito, né? A grande função dela realmente é a vascularização, né? Tá. Por que eu estou falando da célula ependimária nesse momento? Saí do astrócito, que faz parte do sistema linfático, e estou indo para a célula ependimária. Porque tem uma região, na verdade, 3 regiões, né? Que é o que são os ventrículos laterais, o teto do terceiro e do quarto ventrículo, onde essas células ependimárias vão ser secretoras. Não é bem secretora, vão modificar o plasma extravasado do plexo coroide. Tudo bem? Formando o que a gente chama, então, de líquor do século raquidiano, cérebro espinal. Aqui, ela está revestindo o canal central da medula espinal. E, além da função de revestimento e de formar o plexo coroide, fazer parte do plexo coroide, elas podem ser células que renovam outros tipos celulares, são pluripotentes, fazem a detoxificação de qualquer coisa, no sentido de metabólitos, fazem a proteção, porque elas têm uma certa capacidade de fazer essa detoxificação. Não vou entrar em detalhe, mas para fazer detoxificação tem que ter citocoromo P450, que tem a ver com sistema endossômico, lisossômico, peroxissomo, é toda essa história, né? E suporte trófico e metabólico também, mas isso era função de astrócito, mas daquela região lá, onde ela está fazendo o revestimento, ela também pode desempenhar essa função. Basicamente, o que vocês vão encontrar é revestimento e plexo coroide, né? Que é o que chama atenção para elas. No canal central da medula espinal, que vocês vão ver aí na lâmina, essas células ependimárias apresentam cílios. Esses cílios são afuncionais, são resquícios do desenvolvimento embrionário da medula espinal. Não tem função. Por que eu falo isso? Já vi vários sites de internet falando que eles servem para bater o líquor, para fazer o transporte do líquor.
Circulação de líquor é aqui dentro? Não. Pode ter líquor aí? Sim, mas ele não circula aqui. Ele circula fora, no espaço subaracnoide. Com muito cuidado. Cílios afuncionais, ok? Tá. Revestem as cavidades, como a gente já viu, que é o que tem a ver com o plexo coroide que eu vou falar agora. O plexo coroide é uma estrutura semelhante a essa, que é um conjuntivo ricamente vascularizado, ramo arterial e ramo venoso moram. Então, plexo é um nome que serve para vasos, que serve para gânglio da parte entérica. Cuidado que esse plexo serve para várias coisas. No caso, aí são vasos sanguíneos. E aí, o que o autor está mostrando? Um pedaço do plexo coroide está aumentado aqui. Então, eu tenho o conjuntivo vascularizado e as células ependimárias revestindo esse conjuntivo. A célula ependimária é capaz de modificar o plasma extravasado, que é o núcleo capilar, que a gente já viu. Pressão hidrostática saindo, pressão osmótica, fluido osmótica voltando. Resta um pouquinho. O que é esse resta um pouquinho? Vai passar por essa célula e ela vai modificar. E reparem ali a quantidade de íons que ela modifica, enfim, que não vem ao caso. O produto final que cai na luz dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo, formam o conjunto aí do líquor, né? E aí ele vai circular no espaço subaracnoide. E como que é a drenagem dele? A drenagem dele é por continuidades desse espaço que terminam em vasos da dura. Então tem que controlar a quantidade de produção. E ele geralmente é drenado, né? Para controlar essa quantidade. Se essa quantidade aumentar, gera uma condição que todo mundo conhece, a hidrocefalia. Tudo bem? Então nós temos aí só para relembrar, né? E isso aqui é a morfologia aí de um pedaço desse plexo coroide. Posso falar corioide? Não é corioide que vocês aprendem na anatomia? Tudo bem. Eu chamo de coroide. Tá. A hidrocefalia então é uma condição de muito líquor aí nos ventrículos ou no espaço subaracnoide e assim por diante. Né? Vamos falar então agora do nosso sistema linfático, porque agora eu estou juntando tudo. Né? E essa imagem eu já tinha mostrado de vasos mais calibrosos saindo lá da aracnoide e entrando na intimidade, vamos falar assim, de um tecido nervoso. E ele está aqui, ó. Ramo arterial e o ramo venoso. Né? Esse espaço fora verde que eu estou mostrando é o chamado espaço perivascular. Como o líquor circula na aracnoide, naquela área trabeculada dela, ele também cai nesse espaço perivascular desse vaso ou ramo arterial mais calibroso. Por isso que ele está em verde e está sendo representado aqui embaixo. Isso aqui é de um trabalho científico, vocês estão vendo aí. Líquido cérebro espinal. Tudo bem? Tá. Nós temos quem agora? Os pés vasculares dos astrócitos, fibroso, protoplasmático, mas vamos olhar aqui, tem corpo de neurônio. Que astrócito é esse aqui que está representado? Um pouco mal representado, porque deveria ter diferença aí desses prolongamentos, deveriam ser bem unificados, né? Isso aqui é astrócito protoplasmático, tudo bem? E os pés vasculares cheios de aquaporina. Eu tenho vários números para essas aquaporinas, e a aquaporina aí é a número 4. Não sei se guardar isso, claro que não. Né? Tá. E à medida que o líquor está passando, ele vai varrer em direção ao ramo venoso, assim, que acompanha o ramo arterial, esse vaso, esse ramo arterial que está entrando aí, ele varre esse líquor. E cada bolinha dessa que vocês estão vendo está representando produtos de refúgio que os neurônios produzem. Por exemplo, beta-amiloide, que é um acúmulo extracelular que pode ficar aí entre os neurônios e entre as células da glia, que eles estão representando só o astrose. Né? Então, qual é a história? Se esse líquor conseguir passar em grande quantidade do ramo arterial, né, do espaço perivascular do ramo arterial, para o espaço perivascular do ramo venoso correspondente e entrar na veia e sair dessa história, ele vai conseguir carregar um monte de produtos que estão armazenados extracelularmente. E o mais famoso é o beta-amiloide. Agora, se esses astrócitos diminuírem esses espaços
formados pelos seus prolongamentos, que é o que acontece quando não existe um sono recuperante ou regenerador, né? Não existe uma grande quantidade de líquor varrendo, então isso vai ficando acumulado, não só o beta-amiloide como outros resíduos. E aí começa, a gente fala aí, a acumular sujeira, entre aspas, né? E esse acúmulo de coisas que precisam ser eliminadas é uma das causas, não é que é a única causa, do mal de Alzheimer. Outra coisa que nós temos aí também com esse acúmulo, a fosforilação das proteínas do citoesqueleto. Lembra da SAL que eu mostrei na aula passada? Isso gera lesão intracelular por conta do beta-amiloide aí. Então, na verdade, o neurônio acaba tendo lesão intracelular, né, com as proteínas SAL e a beta-amiloide e outras coisas extracelularmente. Tudo isso acumulado gera o que a gente chama da condição ali do mal de Alzheimer. É uma das coisas, uma das teorias, né? Por isso que o sistema linfático é muito importante e lembrar que a gente precisa dormir e dormir muito bem. Então, quem tem insônia, quem tem um sono que não tem, assim, não é contínuo, que acumula fases e assim por diante, se isso for corriqueiro, tem problema. Mais pra frente, né? Tudo bem? Aí a importância dele, né? Isso aqui tinha um trabalho para mostrar, então, como o líquor vem, como é continuidade do espaço subaracnoide desse ramo arterial, espaço perivascular, ele vai circular entre os neurônios e os astrócitos, e são os prolongamentos dos astrócitos que vão mandar na quantidade de líquor que passa. Quanto mais normal ele tiver, vai passar muito líquor, mas se ele tiver mais gordo, diminuir esses espaços, menos líquor passa e menos ele consegue varrer, que é o que ele está mostrando numa lesão. E esses negros que vocês estão vendo aí representam, então, agregados, a beta-amiloide e assim por diante. Não consegue varrer e pouco líquor vai passar aí. Aí a seta com muito líquor passando e aqui com pouco líquor passando. Tudo bem? O que vem a ser o sistema linfático? Pois não. Pode falar. Então, tipo, o espaço entre o material dentro do tecido já. A substância cinzenta, corpo de neurônio aí. Então vai ter o espaço entre os astrócitos, que vai passar o líquido cerebral. Sim. E vai recolher toda a substância que ficou desejada. Exatamente. Isso vai voltar para o ramo venoso. Que é o que a linfa faz. O que a linfa recolhe? Produtos de refúgio. Por isso que a drenagem linfática é fundamental para ser feito, né? O papel da linfa é fazer isso. Só que eu não tenho circulação linfática na parte central. E quem vai fazer isso é o sistema linfático. Posso chamar de intersticial? O quê? Lá no sangue, o que a gente faz pega o trabalho intersticial. Sim, mas lá é o líquido intersticial, aqui é o líquor. A única diferença é essa. Mas eu não posso ter um extravasado? O extravasado é um capilar, lembra disso? Extremidade venosa, pode ter, mas não nesse caso, porque o vaso aqui é mais calibroso, é ramo arterial aqui. O fluxo é de um ramo arterial com um ramo venoso correspondente. Não é capilar. Ele sai da aracnoide, é esse vaso aqui, ó. Tá bem? Mais calibroso. Beleza. Obrigado. Posso seguir? Seguir. Tá. Existem então as duas teorias que se complementam, que vocês vão ouvir para o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, onde o indivíduo vai perdendo a memória e outras funções cognitivas, comportamentais e assim por diante. O que é a teoria batista? Tem a ver com o acúmulo de beta-amiloide. O que é a teoria taurista? Tem a ver com o acúmulo de proteína tau. Isso é lesão intracelular, isso é lesão extracelular. E aí, o líquor que passa, como a gente acabou de ver pelo sistema linfático, ele não está carregando isso muito e isso passa a ficar acumulado, né, no tecido nervoso. Tudo bem? Tá, vamos para as nossas lâminas, as próximas lâminas. Nada que vocês viram até agora é parecido com isso, suporte transversal de medula espinhal, né? E aí eu tô vendo a substância cinzenta na forma de um H medular, todo mundo
consegue ver isso? E a substância branca fora. Ao contrário. Quem eu teria colado aqui, ó? A pia máter. E quem que seria resto disso aqui que a gente está vendo? Provavelmente o carotenoide, né? Reparem na medula. Ela tem um canal central. Quem vai revestir aqui é a célula ependimária, que tem cílio afuncional, né? Não é plexo coroide aqui, né? E aí reparem o H medular, que é a substância cinzenta. Existe nele uma região mais arredondada e uma região mais afilada. Vocês estão vendo ali o H medular? Essa região mais arredondada é a região ventral da medula espinal, o corno anterior. E a região mais afilada é o corno posterior. Vocês devem ter visto isso lá na anatomia, né? Além disso, a gente pode olhar para a branca. Essa fissura, que deve ter um nome, ela é muito mais pronunciada na parte anterior do que na parte posterior. Então, necessariamente, não tem que ver só o H medular. A própria substância branca também mostra isso. Quem é parte anterior e quem é parte posterior. Né? Tá. Quem que mora geralmente, ou geralmente não, quem mora em grande quantidade nesse corno anterior? Os neurônios motores, eferentes, se a gente for classificar como morfologia, multipolares, né? Geralmente a gente vai encontrar grandes neurônios no corno anterior, né? Na medula espinal aí. E na porção posterior, os interneurônios, lembra que a gente falou deles? Os neurônios de associação ficam mais na parte posterior. Tudo bem? Tá, já a gente vai olhar com detalhes. E aí eu escolhi o cerebelo. Por que eu escolhi o cerebelo e não o cérebro, para mostrar nesse momento? Porque o cerebelo é mais didático, para a gente falar que a substância cinzenta aí está fora e a branca está dentro, ao contrário. A mesma coisa para o cérebro. Quem é substância cinzenta aqui? A branca seria esse fio que eu estou mostrando aqui dentro, ó. E já a gente vai ver maior aumento. A cinzenta é tudo isso, de um lado ou de outro. E ela é formada por 3 camadas. A molecular, que também existe no cérebro, abaixo da pia máter. A camada de células de Purkinje, que está nessa região, que tem artefato. Esse branco que vocês estão vendo aí, ele é um espaço que não existe, deveria estar colado mais, né? Mas a gente vê um monte de pontinhos. Vocês conseguem ver os pontinhos aí dentro desse branco? Cada pontinho desse é uma célula de Purkinje. Já a gente vai aumentar. E depois a camada granulosa. Né? Então, quando a gente pensa em maior célula que a gente tem, o ovócito é uma grande célula, o ovócito 2, a célula de Purkinje, e as menores células, os neurônios que moram nessa camada granulosa. Okay? Se a gente for ao contrário, camada granulosa, camada de células de Purkinje, camada molecular. E a pia máter sempre coladinha aí. Alguma dúvida? Tá. Então isso é só para mostrar que eu saindo do cérebro, indo para o cerebelo, a substância branca está dentro. Então a gente tem que lembrar, são as duas organizações de tecido nervoso na parte central. Eu chamo de cinzenta porque tem corpo de neurônio e pouca mielina. E eu chamo de branca porque tem axônio em grande quantidade e muita mielina. Ok? Quando a gente chega na região do tronco encefálico, que nós não temos lâmina, e vamos para a medula, isso vai inverter. Né? E a cinzenta passa a ser parte mais interna e a substância branca a parte mais externa. Okay? Isso aí é cérebro. Okay? E aí a gente está vendo esses neurônios aqui que chamam muito atenção, essa forma. Isso é o neurônio piramidal. Vocês vão ver aí que tem uma camada piramidal que a gente chama de externa e interna. São os neurônios que mais chamam atenção aí no cérebro. Faz parte de uma das camadas dele. Né? Os outros núcleos que eu estou vendo aí pertencem à glia, mas dá para falar quem é quem? Fica difícil. Né? Eu não me arrisco a falar. Eu só arrisco a falar quando é oligodendrócito, isso dá para falar, e quando é célula ependimária. O resto, astrócito, olha, eu vou falar. Se isso aqui é substância cinzenta, que é astrócito que mora aí? Protoplasmático, não tem o fibroso. Mas qual é o astrócito? É difícil. Né? Como que eu chamo mesmo esse róseo aqui? Neurônio, só aqui. Tudo bem? Tá. Quem é onde estaria a pia máter? Para cima ou para baixo? Eu só estou mostrando a parte do meio aí da substância cinzenta.
Né? Vocês vão ver depois que eu vou mostrar ela de fora a fora. Né? Tá, por que eu coloquei essa imagem? Porque eu quero mostrar como que no cérebro que vocês vão olhar a lâmina se apresenta a substância cinzenta e como que se apresenta a substância branca. Completamente diferente. A maior parte dos axônios da substância branca está cortado longitudinal, mas eu posso também ter corte transversal. Tudo bem? O que seria esse branco entre esse róseo? O róseo, a maior parte é axônio. O que seria esse branco aí no meio? Mielina. E quem produz essa mielina? A substância cinzenta, tá? A substância cinzenta e branca, parte central. Quem é que produz aí? Oligodendrócito. Tudo bem? E vamos olhar. Olhem para esse aqui, ó. Eu tenho um buraco branco. E qual é a cor desse ponto lá dentro? Olha aqui, que é o que eu estou mostrando, e aqui, ó, que eu estou mostrando. Ele é basófilo ou acidófilo? Basófilo. Isso aí não é um axônio cortado transversal. Isso é um oligodendrócito. Tudo bem? Todo esse. E o oligodendrócito está lá dentro. Tudo bem, pessoal? Tá, vamos seguir. Só para lembrar. Pois não. Aqui nessa imagem, não. Pode ser esse aqui, ó. Esse. Vamos olhar, aqui tem sim. Aqui é um, aqui é outro. Reparem na cor dele, que é diferente. Consegue ver ali, Cor? Esse é axônio cortado transversal. Esse também. Esse já não. Tem esse núcleo de oligodendrócito. Ok? A maioria dos axônios está longitudinal, não está transversal. Só para lembrar, então, que a gente está vendo substância cinzenta fora e branca dentro, né? Tudo bem? É esse primeiro corte aqui. Tá. Agora é a substância cinzenta da medula. E quando eu vou olhar a branca, a maioria dos axônios está cortado transversal. É diferente. E olha os pontos. Ah, mas eu estou vendo quase a mesma cor do que está fora do núcleo. Olhem na lâmina, porque na imagem ele vai ficar parecendo mesmo que tem quase a mesma cor. Né? Mas cada bola dessa, com um ponto lá dentro, eu estou apontando aí na seta, isso é axônio. O axônio é menor que o oligodendrócito. Okay? E fica bem claro na lâmina. Tá, vamos seguir. Falando do oligodendrócito, basicamente a gente vê o núcleo dele. Porque é uma célula que tem pouco citoplasma, vai ter prolongamento do citoplasma. Eu não vou ver muito bem, ele vai ficar mascarado pelo neurófilo, se eu tiver uma substância cinzenta, ou pelos axônios se eu tiver uma substância branca. A gente não consegue ver muito prolongamento dele. Eu vou ver mais o núcleo com o corpo, né, o pericário e o núcleo nuclear, né? Pericário, citoplasma e núcleo nuclear. Existem dois tipos de oligodendrócitos. Olha agora. O interfascicular substância branca e o satélite substância cinzenta. Como que eu vou guardar isso? Lembra? Interfascicular, entre fascículo. Fascículo é um conjunto de axônios, então é mais fácil guardar. Onde eu tenho muito axônio? Substância branca. Né? Tá. Então, todo astrócito que eu tiver aqui, substância branca, interfascicular. Aqui, substância branca, interfascicular. Na substância cinzenta, satélite. Ok? Os dois. Tá, vamos seguir. Vamos falar da mielina. O que é a mielina? É a membrana plasmática da célula que está produzindo a mielina. O que é a mielina? É uma membrana. O que é uma membrana? Do que ela é formada? Bicamada lipídica, não é? Monocamada externa, monocamada interna, não é essa história? Com proteínas inseridas, os fosfolipídios, as cabeças dos fosfolipídios ficam para fora e as caudas ficam para dentro. Lembram disso? Ou não? Além dos fosfolipídios, tem o colesterol. Lembram disso? Né? Tá. Qual é a diferença aí? Eu tenho muito mais lipídio, fosfolipídio, colesterol, do que proteína. Por isso que quando a gente processa um tecido nervoso para microscopia de luz, a mielina vai embora.
Eu vejo mais o espaço branco que ela ocupava. Ela é basicamente lipídio, né? Ok. Então, o que eu tenho que entender? Que a mielina, na verdade, é uma compactação dessas monocamadas interna e externa. Abram o Atlas de eletromicrografia, a eletromicrografia 49, e depois da 50, porque vocês vão ver exatamente o neurolemócito, como esse que eu estou mostrando aí no vídeo, a imagem dele. 49 está em menor aumento e 50 está em maior aumento. Eu tenho que saber? Tenho. Como que é a mielina? Sim, não tem como. Ok? Vocês vão ver que ela é formada dessa maneira aqui agora. Eu vou mostrar primeiro essa imagem, que eu acho que fica mais fácil. Veja se vocês conseguem enxergar isso. Linhas mais eletrondensas espessas e linhas mais fininhas e menos eletrondensas. Vocês conseguem ver isso? A linha mais eletrodensa e mais espessa é chamada de linha densa principal. E a linha mais fininha é chamada de linha intraperiódica. O que é tudo isso? É monocamada externa fusionada com monocamada interna fusionada. Como que eu tenho que interpretar isso? Vamos olhar primeiro nessa imagem. O axônio está em amarelo e o oligodendrócito poderia ser o neurolemócito poderia ser o oligodendrócito, que é o neurolemócito que está sendo mostrado, abraçando o axônio. Tudo bem? Olha a cor dessa membrana o verde é o citoplasma do neurolemócito. E como está representada a membrana? Vocês conseguem ver aí as cores dela? São duas faixas. Uma negra, que é uma faixa branca, e uma negra. Vocês conseguem ver isso? Tem uma camada contínua negra, branco e negro. O que é isso? Lembra a unidade de membrana? Uma faixa eletrondensa, uma faixa eletronlúcida e uma faixa eletrondensa. É isso que o autor tentou mostrar aí. E reparem agora, quando ele junta, ele abraça o axônio, quem que ele está fusionando aí? Qual monocamada? Externa com externa ou interna com interna? O que vocês estão vendo aí? É como se eu pegar o meu braço. Aqui é monocamada externa, aqui é monocamada interna. Ele vai abraçar o axônio, fazer isso. Quem que está fusionando? Externa com externa. Começa aí. É o que ele está representando no A aí. A monocamada interna está para dentro. A faixa negra está para dentro. Lá na interna voltada para o citoplasma. Tem duas faixas aí. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o resto. Que é isso que ele está fazendo. Né? E aí ele começa a acrescentar. Reparem aí, ele vai acrescentando membrana. As monocamadas interna e externa. Aqui já está fusionada. Olha a monocamada interna e externa aí. E aí elas começam a fusionar. A interna com a interna e a externa com a externa. Formando essas linhas. A densa principal é fusão da externa, da interna, e a intraperiódica é da interna. Ok? Aí mostrando. Ok. Intraperiódica é da externa e densa principal é da interna. De monocamada. É tudo membrana. Alguns lugares não funciona essas monocamadas. Resta citoplasma aqui no meio da célula, que é o que está sendo mostrado na eletromicrografia aí embaixo. E forma o que a gente chama de incisura de Schmidt-Landerman. O que é isso? Nada. É mielina ou membrana que não foi fusionada para formar bem a mielina. Tem citoplasma aí dentro da célula em questão. Né? Então a mielina é isso. É membrana fusionando monocamada externa com monocamada externa, quando ele vai acrescentando, forma a linha intraperiódica. E densa principal, fusão de monocamadas internas. A mesma coisa para o oligodendrócito. Vou voltar. Essa imagem está mostrando aí exatamente a membrana e ele está representando aí em vermelho. E aí cada faixa dessa que vocês estão vendo, ele está mostrando aí a linha intraperiódica e a densa principal. A densa principal é fusão de monocamada interna, voltada para o citoplasma, e a intraperiódica monocamada externa. Né? Só para mostrar que a mielina é uma sequência de linhas. E é fusão de monocamadas. As monocamadas da própria membrana plasmática. Né?
Nós temos aí o axônio com a sua membrana, e isso que é o citoplasma da célula em questão, que no caso aí é o neurolemócito. Tudo bem? Qualquer livro vai mostrar isso aí para vocês, mas tem que entender que é monocamada interna e monocamada externa, né? Para formar essa membrana. Tá. Olha agora. Microscopia de luz, onde o axônio está cortado longitudinal. Esse é o axônio. Tudo bem? E o que eu tenho aqui fora? O espaço que a mielina ocupava. Ah, mas ele não está totalmente branco. Ele tem uns róseos aí no meio, vocês estão vendo? O que seria esse róseo? O lipídio foi embora. A proteína. Não é membrana? Não tem proteína também? A proteína às vezes pode ficar presente, mas o lipídio foi embora durante o processamento, né? E reparem agora onde está a seta. Isso é um nó de Ranvier. Fica entre um internó e outro internó. Como que eu interpreto isso? Exatamente o que o autor está mostrando aqui no esquema. O axônio é o que está lá dentro. Em negro ele está mostrando a mielina. Dá para entender isso? Que aqui é esse espaço em branco, que é o que está em negro aí. O nó não tem mielina. Tudo bem? É no nó que vai ter a troca, que a gente chama de condução saltatória, onde vai ter a troca do sódio e do potássio. A mielina aumenta a velocidade de propagação, porque ela forma um isolante, naquela região não tem troca, vai ter troca no nó, né? E aí o autor está mostrando o axônio com a sua membrana, o axoplasma, as mitocôndrias, tem o citoesqueleto, e uma região dele com a incisura de Schmidt-Lantermann. Isso aqui é tudo mielina. E aqui embaixo ele está mostrando exatamente a região do nó, que ela tem uma certa cobertura da célula que está fabricando a mielina. Né? Não está totalmente pelado, né? Tem um pedacinho aí também da célula do neurolemócito. Mas é aqui que é a troca. Tá. A quem pertencem esses outros núcleos que eu estou vendo ali, ó? De quem que é esses núcleos? Pode ser a maioria, que é essa cara aqui que eu estou apontando, núcleo do neurolemócito. E ele está aqui, ó, no esquema. Como pode ser núcleo do endoneuro? Lembra? Uma fibra muscular era revestida pelo endomísio. Aqui vai ser o endoneuro. A maioria dos núcleos pertencem ao neurolemócito. E a gente vai ver e vai falar sobre isso na parte periférica, né? Da axônio. Ok? Pois não. Olha só, o que está bem mais rosa, mais escuro. É o axônio. Em volta de branco seria o medula. Sim. Vamos imaginar isso um cordão de linguiça. Cordão de linguiça que a gente vê no supermercado ou no açougue. Cada linguiça é um internó. Tudo bem? E cada pedacinho que segura uma linguiça na outra, que liga uma linguiça na outra, é um nó. Seria um nó. Então, um cordão de linguiças é o axônio que está lá dentro, formando partes de neurolemócitos em cada internó. E o cordãozinho, um nó. Dá para entender isso? Num único axônio, quantos neurolemócitos eu vou ter? Vários. Não sei quantos, depende do tamanho do axônio. Tudo bem? Qual é a diferença para o oligodendrócito? Naquele mesmo axônio, cada internó pode ser de um oligodendrócito. Dá para entender isso? Um oligodendrócito pode fabricar mielina para vários axônios. Então, um único axônio, eu não tenho geralmente o mesmo oligodendrócito fabricando a mielina. Eu posso ter mielina de outros oligodendrócitos. Deu para entender ou não? Hein, pessoal? Essa é a grande diferença. Já já você vai ver. Só guarda isso por enquanto. Tá. Um nervo, que a gente vai estudar na próxima aula, é um conjunto de axônios. Então, só para mostrar a bainha, lá dentro eu teria o endoneuro, claro que com axônio, né? Cortado transversal, aqui ele está cortado longitudinal. Lembra o trajeto serpentinado que eu já tinha falado para vocês, de nervo? Agora a gente vai ver. Ele está em corte longitudinal, ele vai apresentar isso. O que seria esse róseo aqui, ó? Tudo axônio. E quando ele está cortado transversal, é um ponto ósseo
revestida por um espaço branco, que é onde a mielina estava, né? Núcleos que eu vejo aí, a maioria é de neurolemócito, mas eu posso ter de conjuntivo, porque eu tenho endoneuro aí dentro. Quem seria essa bainha aqui, ó, que eu estou apontando? Que reveste um fascículo nervoso? Perineuro, tudo bem? E esse aqui fora? Epineuro. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá. Um corte transversal, onde o material foi incluído em resina, muito bem preparado, corte semifino. A gente vê aí o axônio cortado transversal, um espaço em branco, mas a gente vê proteína. E aqui também deu para ver proteína. Então, as proteínas, às vezes, não são removidas. Elas podem ficar preservadas, né? E eles falam que elas se colocam como se fosse uma roda de carroça. A gente vai ver isso se realmente estiver preservado dessa maneira. Senão a gente vê assim, né? Então, é impossível ver a proteína da mielina? Não. Se naquele branco tiver um ósseo, enfim, é a parte proteica dela, né? Tá, vamos ver agora, para ver se dá para entender essa mielina. Vamos falar primeiro do oligodendrócito. Olha ele aí, ó, o corpo dele. Reparem que ele tem prolongamentos. E quantos internós ele está formando aqui, ó? É um axônio alaranjado, 2, 3, 4, 5. O mesmo oligodendrócito pode fazer 5 internós para axônios diferentes. Dá para entender isso? O próximo internó desse axônio aqui vem desse mesmo oligodendrócito? Às vezes não, vem de outro. Então, ao longo de um axônio, os internós, na parte central, pode ser de vários oligodendrócitos diferentes, né? É o que está sendo falado aqui, ó. Na parte central é o oligodendrócito, vários internós por célula, que é o oligodendrócito, não necessariamente vem dela. Ele pode fabricar mielina para vários axônios diferentes, né? E as proteínas que eu encontro em grande quantidade aí na mielina, da parte central, são essas, e que são, no caso da proteína básica da mielina, a mesma da parte periférica. Vamos olhar na parte periférica. Quem produz é o neurolemócito. Cada internó eu tenho um neurolemócito, e ao longo do axônio, que é um axônio, eu tenho vários neurolemócitos. Diferente. Várias células aí, formando cada internó, né? E olha as proteínas, que tem uma certa diferença, mas a mielina como funcionalidade, que é aumentar a propagação do estímulo nervoso, é igual para as duas. Muda a proteína, mas a funcionalidade é a mesma, né? Conseguiram entender o que eu falei ou não? Entendeu, Henrique? Entendeu? Tá. Isso é do Kirzenbaum. Um detalhe só para vocês verem essa diferença. Ele mostra a fusão de monocamada externa e monocamada interna, para mostrar quem é quem aqui, a linha densa, as duas, que está representada em alaranjado, e a linha intraperiódica, ele vai mostrar aí as monocamadas, e ele está mostrando as proteínas. Aqui é comum essa verde, que é a proteína básica mielínica, que está aí na fusão de monocamada interna, e nós temos a linha intraperiódica com proteínas diferentes. Mas isso não muda nada na funcionalidade final da mielina. Precisa guardar isso? Jamais. Quero que vocês guardem que a mielina produzida pelas duas células é igual em termos de função. É igual em termos de constituição, é proteica. Predominantemente lipídica. É isso que interessa, né? Alguma dúvida? Existem as chamadas doenças desmielinizantes, que nada tem a ver com o axônio, mas tem a ver com a mielina. Se a gente estiver falando em parte central, ou o oligodendrócito morreu ou não está funcionando, ou a mielina está sendo perdida por algum motivo. Existem várias doenças. A esclerose múltipla é muito famosa, né? Por isso que eu estou citando ela aí. E ela tem quatro tipos diferentes quando a gente fala em esclerose. A imunológica, a hereditária, a metabólica e a induzida por vírus. E aí, vamos lá. A gente tem vários tipos aí que a gente está mostrando. A imunológica e a... Enfim. Doenças desmielinizantes, vamos falar uma bem famosa que vocês vão saber. Neuropatia periférica, que pode ser de ordem diabética ou não. A pessoa pode ter diabetes ou não ter diabetes.
Neuropatia. Eu perco a mielina na parte periférica produzida pelos neurolemócitos. E a gente não consegue restabelecer essa mielina. Não tem cura de uma neuropatia. O primeiro sintoma é a pessoa ter dificuldade de andar, porque não vai estímulo para esse tecido muscular. Então ela não tem esse controle até ela ficar paraplégica, não anda mais. Mas tem também a parte de, vamos falar assim, de deglutição, de várias coisas, né? Tudo bem? Porque não faz sinal aí para esse músculo, né? De ordem diabética, a pessoa que tem diabetes. E a de ordem não diabética? Por exemplo, a pessoa pode ter uma intoxicação por mercúrio e o mercúrio causar essa situação, ok? Que não tem nada a ver com diabetes. Preciso guardar isso? Claro que não. A gente só está falando de mielina que tem doenças desmielinizadas. Tudo bem? Tá, vamos lá para a micróglia. Olha a cara dela com seus prolongamentos. Quando a gente olha na microscopia de luz, é uma célula cujo núcleo é mais pavimentoso. Eu já falo no geral. Esses núcleos que estão aí é da glia. Eu não vou apontar para uma menos pavimentosa, para uma mais pavimentosa e falar que é micróglia. Eu tenho micróglia tanto na substância cinzenta quanto na branca, né? Quando a gente faz imunocitoquímica, a gente vê a célula com a região do corpo celular e os seus prolongamentos, né? Tá. Olha a representatividade delas no total. Pequena quantidade comparada com o astrócito, né? Então a célula mais predominante é a astrócito, seguida pelo oligodendrócito, depois pela micróglia, depois pela célula ependimária, se a gente for ver, né? Não pertence ao sistema mononuclear falciário, porque todas as que pertencem são originárias de monócito, lá da medula óssea. Não tinha medula óssea ainda lá no começo, né? Que a gente já discutiu. Fagocitose é a grande função que ela vai fazer, que a gente tinha falado, mas ela desempenha outras funções, olha lá. Amadurecimento no sentido quando tem plasticidade, remodelação de sinapses, né? Vamos falar assim, destruição das sinapses. Se restar alguma coisa aí, é ela que vai fazer a fagocitose, vai estabelecer um novo contato e assim por diante, né? Modulando aí essa plasticidade. Voltando para a lâmina, substância cinzenta do cérebro, substância branca do cérebro. Alguma dúvida que eu já tinha mostrado? Tá, vamos falar as camadas da substância cinzenta. A molecular, que não está sendo mostrada aqui, reparem, ela tem mais prolongamento. Então ela tem menos núcleo. E ela é fácil da gente ver, porque o que fica em cima dela? A pia mater, a mais externa, a limite. Outra que é fácil da gente ver é essa número 6, que é a chamada multiforme ou polimórfico. O mais comum é multiforme. Também tem pouco neurônio, corpo neuronal, muita glia. Por que é fácil da gente falar dela? Porque embaixo tem a substância branca, só axônio praticamente, com a glia, obviamente. E essas células bem chamativas que lembram um triângulo, que é essa aqui que eu estou mostrando, o esquema e o correspondente no corpo histológico, são as piramidais. Mas eu tenho as externas e as internas. Que no corte histológico de vocês, não dá pra gente falar até onde vai a externa e onde começa a interna. Então é meio bagunçado, né? O que vocês vão desenhar? A pia, a molecular, depois o meio que tem a piramidal e a granulosa, mas não dá pra gente falar muito bem, e depois a multiforme e a substância branca. Isso dá pra gente falar, né? Uma outra denominação, às vezes vocês olham aí de uma outra forma, a representatividade, a substância cinzenta branca. Pode falar. Pode falar da granulosa novamente? A granulosa ou granular tem externa e interna. Então é molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna e multiforme. Tudo bem? São essas as 6. Por que eles recebem esse nome? É molecular porque tem mais prolongamento e não tem corpo de neurônio. Ele está até desenhando um neurônio aí, ó, o seu dendrito e o seu axônio. O corpo, ele está representando um triângulo. Quem é essa célula triangular? É a piramidal. Existem outros neurônios aí, mas a que chama mais atenção é essa célula piramidal. A granular, isso aqui é legal. A
A granular ela tem corpo de neurônio que não é triangular, então não dá pra gente ver muito bem. Agora eu não sei se vai ligar, né? Multiforme pleiomórfica. Tá a luzinha aí ligada embaixo? Você tá vendo a luzinha? Não sabe que esse alguém vai demorar pra ligar.